Boa tarde, meus caríssimos. Tudo bem? Prazer enorme estar com vocês mais uma vez, podendo partilhar um pouquinho de conhecimentos interessantes sobre um tema da maior importância, que é o meio ambiente do trabalho, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos relativos, um pouquinho de histórico relativo ao meio ambiente do trabalho, e vamos tratar de alguns assuntos que são um pouco tensos para a gente falar sobre. Então, é um prazer enorme. Para quem não me conhece, eu sou o professor Flávio Silveira Freitas e eu estou aqui podendo, né, partilhar um pouquinho com vocês aqui nessas atividades aqui especiais do nosso Núcleo de Prática Jurídica aqui de Niterói, né? Então, quando a gente trata efetivamente sobre meio ambiente do trabalho, né? Quando a gente trata efetivamente sobre essa questão do, do meio ambiente de trabalho, e aí eu vou pedir um minuto aqui para vocês, para que eu possa carregar a apresentação aqui de maneira correta, porque ela está sem padrão aqui para mim. Talvez para vocês esteja correta, mas para mim ela acabou ficando um pouquinho sem padrão. Vamos lá, vamos fazer o carregamento dela de forma correta aqui. Acho que agora vai. Então, quando a gente trata aqui do meio ambiente, é, quando nós, o conceito de meio ambiente, tá? Ele vem pela Lei 6.938 de 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, né? E aí o artigo 3º, inciso 1, ele efetivamente traz um conceito, que é um conceito que, de certa forma, ele está um pouco vinculado ao momento que se passou, mas acho que ele se presta para o ambiente atual, ainda que em parte. Então, ele diz que, para os fins previstos nessa lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, a proteção do meio ambiente, ela envolve nada mais do que a proteção da vida humana, tá? O meio ambiente em si, ele envolve proteção não somente do ser humano, mas a proteção de todo ser vivo e tudo que esteja ao redor dele. A gente vai ver que a Constituição, já no momento posterior, em 1988, ela, quando conceitua, ela traz o conceito de meio ambiente, a doutrina efetivamente partilha esse meio ambiente em 3 espécies distintas, né? O meio ambiente natural, que é aquele composto por nós, seres humanos, mas também pelo meio ambiente relacionado aos rios, montanhas, fauna, flora, tudo que circunda, tudo que está ao redor do homem e que faz parte do conjunto de seres vivos. Temos também o meio ambiente artificial, que é tudo que é criado por esses seres vivos, né? Então, tudo que for efetivamente criado por esses seres vivos, ele também é tido, considerado, reconhecido como meio ambiente. Tá? Então, a gente tem prédios, ruas, calçadões, também fazem parte do meio ambiente. Por exemplo, né? O meio ambiente, o calçadão, quem mora aqui no Rio de Janeiro conhece o calçadão de Copacabana, por exemplo, com as calçadas, né? As pedras portuguesas, aquilo efetivamente é reconhecido como parte do meio ambiente. Outra coisa também, cidades, né? Cidades planejadas, como, por exemplo, Brasília,
que é um patrimônio histórico da humanidade, todo Brasília, na forma de avião, prédios, todo o patrimônio arquitetônico de Curitiba, de Brasília, perdão, considerado meio ambiente artificial. Nós ainda temos o meio ambiente cultural, né? Um meio ambiente cultural muito importante, porque ele reflete, tá? É, ele reflete efetivamente, é, ele reflete efetivamente a o meio ambiente cultural, ele reflete os valores de um povo, a defesa dos valores de uma sociedade. Então, quando nós temos, por exemplo, a defesa do carnaval, né, nas suas mais variadas formas ao longo do Brasil, a defesa das festas que são, né, variadas festas ao longo nacional, as festas religiosas que acontecem, toda sorte de cultura que está ao longo do Brasil, ela efetivamente é reconhecida como um patrimônio de meio ambiente a ser protegido. E, por último, na forma do artigo 200, inciso 7 da Constituição, o meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho, ele também é reconhecido pela Constituição como também uma forma de meio ambiente e uma maneira pelo qual este meio ambiente ele efetivamente se manifesta. Eu trago o conceito de um dos de maiores expoentes, talvez, acho até que eu reconheço como sendo o maior expoente do estudo do direito ambiental do trabalho brasileiro, mais precisamente do meio ambiente do trabalho, que é o professor Raimundo Simão de Mello, meu professor. Tenho muito orgulho de falar isso. Meu professor Raimundo Simão de Mello, onde ele diz que meio ambiente do trabalho também é meio ambiente, está submetido aos princípios e regras que norteiam a nova disciplina do direito ambiental brasileiro, é a mais absoluta verdade. Tá? É a mais absoluta verdade. Então, que o meio ambiente, como a gente acabou de falar, com o SPEC, no artigo 225, combinado com o artigo 207 da Constituição, o meio ambiente do trabalho, ele efetivamente também faz parte desse conjunto de patrimônios materiais e imateriais a serem efetivamente protegidos, é, efetivamente protegidos e tutelados pelo ordenamento jurídico. E o meio ambiente do trabalho, ele tem tido uma relevância muito grande, né? O meio ambiente do trabalho ele tem tido uma relevância muito grande em razão do crescimento exponencial das economias a partir da globalização e especialmente a partir dos choques de culturas existentes, tá? É, dos choques de culturas efetivamente existentes ao longo, né, dos diversos ordenamentos. São pessoas de diferentes locais, trabalhando todas ao mesmo tempo, trabalhando todas nos mesmos locais, mas com diferentes culturas, com diferentes criações, e isso acaba gerando toda uma necessidade de cautela acerca da questão ambiental do trabalho, porque isso pode gerar repercussões para efeitos trabalhistas. Bom, é, vamos falar então desse meio ambiente do trabalho, como ele, quais são os fatores que levaram ao crescimento deste meio ambiente do trabalho dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então vamos lá, esses fatores componentes ao novo direito ambiental brasileiro. E aí, já já, vocês vão entender é, por que, que é novo. É, por que, que é novo? É, essa história do direito ambiental
e de uma preocupação com o meio ambiente, ela, a rigor, ela começa com o crescimento dos direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem muito bem, vocês são estudantes de direitos humanos, e ainda assim, para aqueles que não são estudantes de direitos humanos, sabem que o mundo ele passou a ter novas preocupações a partir da Segunda Guerra Mundial. É, em que momento, né? Em que momento que o homem ele passou a ter o maior centro de atenção nas sociedades? Foi justamente pós essa Segunda Guerra Mundial. E qual o motivo? O motivo foram os horrores ocorridos nos períodos anteriores. Nós tivemos praticamente 100 anos, um século, da sociedade brigando por guerras em razão de mercados, ou seja, em razão de dinheiro, né? Guerras em razão de grana, guerras em razão de mercado, guerras para que, efetivamente, as pessoas estivessem brigando umas com as outras. Então, uma coisa muito difícil foi essa recuperação. Lembrar que no período antes da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos como fatores muito relevantes as duas guerras. O período pós-guerra, que foi um período de muito empobrecimento dentro do ambiente europeu. A gente olha muito para o ambiente europeu, mas nós esquecemos de todo o processo de colonização afroasiática. E que esse processo de colonização, esse processo de colonização violento do continente afroasiático, ele acaba gerando uma sorte imensa de violências ocorridas perante os povos que lá habitavam. E isso acaba gerando uma repercussão enorme para efeitos dos direitos humanos. Além disso, nós tivemos o Holocausto, que foi o massacre, né, o genocídio do povo judeu. E aí, mais uma vez, a gente não pode ocidentalizar a questão. E nós temos também que reconhecer que nós tivemos outros genocídios ocorridos ao final do século XIX e o século XX, como, por exemplo, o genocídio armênio, e que é muito pouco falado do genocídio do povo armênio, promovido pelo Império Turco-Otomano, que até então, antes da Primeira Guerra Mundial, era um dos grandes impérios da humanidade e que fez parte da Tríplice Aliança e que lutou na Primeira Guerra Mundial, que era o grande menino doente, o Império Turco-Otomano, enorme. Para que vocês tenham ideia do Império Turco-Otomano, e nós falamos muito pouco, porque a nossa história mundial é uma história essencialmente ocidentalizada, o Império Turco-Otomano ele vinha desde o que hoje, né, a gente conhece como Turquia, naquele eixo Ásia-Europa, subindo para todo aquele ambiente dos Balcãs, que representa hoje, né? Albânia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, República Tcheca, etc. Tudo aquilo era Império Turco-Otomano, um monstro gigantesco, indo para todo o Oriente Médio, onde hoje é Irã, Iraque, os países de Jordânia. Todos esses países faziam parte do Império, todos os países, todos esses povos faziam parte do Império Turco-Otomano, e o Império Turco-Otomano simplesmente massacrou o povo armênio, no episódio como conhecido como massacre ou genocídio armênio, e que ninguém fala. E que ninguém fala sobre isso.
para você ver como é que a história é ocidentalizada. Da mesma forma, nós também tivemos o genocídio armênio, o massacre das populações na colonização afroasiática, o que o rei da Bélgica, Leopoldo I, fez no Congo belga, lembrando que o Congo belga, que é a atual que é o atual Níger, o Congo belga, ele não era da Bélgica, ele era do rei da Bélgica. E o rei da Bélgica, com seus exércitos, ele promoveu um verdadeiro massacre na população. Para vocês terem ideia, enquanto o massacre de judeus ele representou uma perda de aproximadamente 6 milhões de judeus, o Leopoldo I, o rei da Bélgica, ele promoveu um massacre de 20 milhões de africanos. Para vocês terem ideia, isso no início do século. As populações elas eram selecionadas pelo tamanho do crânio. E quem tinha o crânio grande, ou quem tinha as narinas grandes, eram eliminados. Isso culminou também com o genocídio do povo judeu, e que isso acabou culminando com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, sem contar todo o horror das guerras, como, por exemplo, o horror que foi promovido pelo exército japonês até então, naquele canto do Pacífico, que é onde se desenvolveu a Segunda Guerra Mundial, onde o exército japonês promoveu um verdadeiro estupro com relação às populações femininas do que hoje é a China, Coreia, e lembrando que os japoneses só vieram se desculpar disso oficialmente agora no século XXI. Vocês verem o tamanho do horror que foi a coisa. Então, diante de tantos horrores, diante de tanta desumanidade, o homem resolve dar uma parada no tempo para pensar um pouco na vida e saber que o homem é fator importante como fator de manutenção da sua sociedade e desenvolvimento em todas as áreas da democracia. De uma maneira que as democracias não vivem sem o homem. De uma maneira que os direitos humanos, então, eles passam a ser o vetor principal de crescimento e fortalecimento das sociedades. E por isso você tem um crescimento dos direitos humanos pós-guerra, com a Carta de São Francisco, a partir de 1945, que é a Carta da ONU, desculpa, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que representa a Declaração Universal, o grande arcabouço de proteção aos direitos humanos que nós temos conhecido. No âmbito latino-americano, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, nós temos a Declaração de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, o PIDESC, o Protocolo de São Salvador, que é o protocolo complementar. Então, nós temos todo um arcabouço legislativo com base nos direitos humanos e que dentro desse arcabouço legislativo entra também uma mudança, aí sim, uma mudança radical para o ponto de vista ambiental. É neste momento, com a Convenção de Estocolmo, de 1972, que o meio ambiente passa efetivamente a se tornar um vetor de desenvolvimento humano. E o meio ambiente ele passa a ser visto em conjunto com o desenvolvimento humano nas mais variadas formas, seja no âmbito social, seja no âmbito político, seja no âmbito econômico, seja no âmbito cultural. Neste momento, na Convenção de Estocolmo, que surge a questão do dever de proteção do meio ambiente, de existir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, já vamos falar disso, como forma de garantia de direito fundamental de liberdade, de igualdade, de garantia de manutenção das condições de vida. Ou seja, aqui na Conferência de Estocolmo, é um momento que, do ponto de vista geopolítico, você enxerga um deslocamento
da tutela humana, da tutela ambiental humana, não somente resguardada no sentido norte-sul, ou seja, não são as normas dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. O meio ambiente é responsabilidade de todos ao mesmo tempo, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aliás, muito mais, os desenvolvidos, eles devem muito, porque eles já exploraram o meio ambiente, eles já degradaram o seu meio ambiente. Então, eles têm que ajudar a proteger o meio ambiente desses que são subdesenvolvidos. Essa é a essência da Convenção de Estocolmo. A Convenção de Estocolmo, ela representa um traslado do centro de gravidade da proteção e da tutela do meio ambiente. Ele passa a ser de todo mundo. Ele passa a ser especialmente daqueles países que já degradaram. E eu passo a ter uma necessidade de proteção e não apenas de remediar o problema para o futuro. É aqui que se fala em sustentabilidade, é aqui que se fala em desenvolvimento econômico com base nessa sustentabilidade ambiental. Então, é neste momento que a gente muda radicalmente essa questão do direito ambiental, que passa a ser um novo direito ambiental para todo mundo. Em 1981, a gente passa a adotar as premissas da Convenção de Estocolmo, através da Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Então, a gente efetivamente adota essas premissas, tá, da Política Nacional de Meio Ambiente, e a gente adota muito dessas premissas, adotando muito essa lógica de que toda a sociedade é responsável pela proteção. E, aliás, não se tem um dever somente de proteção, o dever é da prevenção. A prevenção, ela passa a ser efetivamente um eixo fundamental da tutela, da proteção do meio ambiente. E isso é muito relevante. Vamos lá. Finalmente, a gente tem a Constituição de 88. E aí, mais uma vez, o tema passa efetivamente a ser constitucionalizado. Então, o tema é proteção do meio ambiente, que até então era um tema essencialmente a nível infraconstitucional, é um tema que efetivamente passa a ser agora constitucionalizado. Tá? Então, ele é um tema que passa a ser inserido expressamente dentro da Constituição Federal de 1988, como vamos ver agora. Em primeiro lugar, quando nós falamos em meio ambiente, de acordo com os próprios preceitos da Convenção de Estocolmo e seu protocolo, que foram ratificados pelo Brasil, você tem que entender que este meio ambiente ele deve estar ponderado de acordo com o valor social do trabalho e a livre iniciativa, ou seja, com respeito, seja nos fundamentos da Constituição, seja nos princípios de ordem econômica, a dignidade da pessoa humana. E aí sim, a gente reconhece, como a gente mencionou antes, o direito, o meio ambiente do trabalho inserido dentro do conceito de meio ambiente. O artigo 225 exige um meio ambiente equilibrado, o 217, quando ele efetivamente trata do Sistema Único de Saúde, ele efetivamente traz o meio ambiente do trabalho para dentro do rol de proteção, de tutela do meio ambiente, assim que a gente já tem conhecimento que o direito do trabalho, o trabalho, né, como valor social, ele é um direito fundamental. Ou seja, é direito fundamental, é direito humano o dever de prevenir,
de evitar riscos. Pensa na praia. Quando você está na praia, você não está... Gente, desculpa, preciso hidratar minha garganta, que está muito prejura. Você precisa não somente se preocupar somente em recolher o lixo que você produz. Você tem que pensar em formas de não produzir o lixo. Então, se você pensa em comer algo na praia, por exemplo, pense em levar algo de casa com alguma embalagem que seja reciclável, ou que seja uma embalagem reaproveitável, que você depois vai lavar essa embalagem. E aí você está efetivamente prevenindo e evitando risco. Então, você está evitando a existência desse risco. Você está sendo antes. Se você está preocupado apenas em recolher o lixo, você só está pensando 2 passos atrás, mais atrasado. Porque onde você vai jogar esse lixo? Como é que esse lixo vai ser descartado? De que maneira que esse lixo ele vai, esse dejeto vai se refletir para a sociedade? Então, você tem que pensar sempre no momento antes. O ideal é deixar a praia limpa. Em países um pouco mais preocupados com essa questão ambiental, por que não são permitidos vendedores na praia? Por exemplo, na Austrália. Você não encontra vendedores na praia na Austrália. De nada. Justamente porque existe essa preocupação com o meio ambiente. Obviamente que tem a questão da necessidade, as pessoas são empregadas, não existe subemprego, etc. Mas também com a questão ambiental, porque fatalmente aquilo que está se vendendo na praia vai gerar um lixo. Esse lixo não vai conseguir ser reciclado. Essa reciclagem ela vai custar ao meio ambiente. E se não for reciclado, ele vai acabar voltando para a natureza de uma forma incorreta. Então, esse dever de evitar riscos, tá? Ele está em capítulo específico na Constituição, ele é princípio de atividade econômica e ele é de competência de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Todos eles têm competência legislativa para tratar sobre meio ambiente. E aí, quando você trata das questões relativas ao trabalho, eu estou tratando, por exemplo, de permissão de uma greve que é direito fundamental dos trabalhadores. Eu estou tratando, por exemplo, estou falando pelo empregador, tomar cuidado ao definir as jornadas de trabalho de seus empregados, a duração do trabalho, ou seja, respeitar os períodos de descanso, não permitir que o empregado não tire férias, deixar que esse empregado tire férias normalmente, naturalmente, fazer com que este empregado respeite seus horários de descanso, fazer com que esse empregado tenha uma proteção com relação ao trabalho nocivo. Leia-se nocivo como aquele trabalho desempenhado de forma penosa, insalubre, perigosa ou mesmo noturno, mediante cautelas por parte desse empregador, uso de equipamentos de proteção individual, pagamento dos adicionais corretos. Inclusive, um dos problemas que nós temos é acerca da decisão recente tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no incidente de recursos repetitivos, no incidente de recursos repetitivos, incidente de recursos repetitivos, eu esqueci, me perdão, perdão, me fugiu o número do incidente, daqui a pouco eu trago para vocês. No incidente de recursos repetitivos, daqui a pouco eu trago o número para vocês, eu esqueci, que nós tivemos, que não permitiu a acumulação de adicionais, ou seja, se você trabalha em atividade perigosa e insalubre ao mesmo tempo, você trabalha em atividade perigosa e insalubre ao mesmo tempo, você não recebe os dois, você vai ter aquele que for mais benéfico, que de certa forma é um absurdo, porque inclusive viola condições
convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, a Convenção 155 e a Convenção 140, e a Convenção 144, viola as duas, 146, perdão, viola as duas condições. Então, você tem uma questão muito grave acerca de adicionais, jornadas de trabalho, respeito aos movimentos grevistas. Então, fala-se muito hoje em greve ambiental, o que é de muita importância. Condições de trabalho, e temos os trabalhadores em plataforma. Então, toda essa atividade de competência legislativa, ela envolve normas de proteção de direitos fundamentais, normas de proposição de políticas públicas e princípios, que é a precaução, prevenção, o poluidor pagador, usuário pagador. Tudo isso são preceitos básicos que são esculpidos pela Constituição. E mais, a Constituição, ela traz o conceito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse conceito ele é perfeito. Todo esse conjunto do meio ambiente que a gente acabou de falar, o natural, o artificial, o cultural, o do trabalho, e todos os sujeitos que vivem ao redor dele, têm que viver em ambiente equilibrado. Isso significa que tutela, ela efetivamente se inicia na prevenção. Ela passa pela uma eventual reparação em caso de lesão, que vai gerar uma compensação ecológica. E somente depois a gente vai falar de indenização. Então, vocês, advogados, têm que tomar muita cautela com relação a isso. E aqui é muito importante o conceito trazido pelo professor Paulo Roberto Lengrubert Ebert, que é a materialização do risco. E o conceito da maior importância, que é a materialização do risco da poluição. Conjuguem esse conceito do professor Lengrubert Ebert, que é o da poluição como fato gerador de toda a necessidade de reparação ambiental, de manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o conceito trazido pelo ministro Herman Benjamin, de junção dos valores da ética e da responsabilidade ambiental. Então, esses dois autores, eles acabam conversando quando eles falam da poluição como fato gerador e dessa aproximação da ética como um direito para efeitos ambientais, de uma maneira a manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ok, pessoal? Eu acho que fomos claros com relação a toda essa questão ambiental, aos conceitos, e especialmente a maneira pelo qual ele se repercute de forma muito grave dentro do meio ambiente do trabalho. Bom, eu sou muito agradecido a vocês pela atenção. Um forte abraço. E qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, fsilveira.freitas@gmail.com. Forte abraço, prezados.